Olha só. Numa ala do templo ele será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tá? Então, eu destaquei aqui um texto, irmãos, para a gente falar do fim desse personagem. Tá? Daniel 7, ele diz assim, ó: enquanto eu olhava, tronos foram postos num lugar e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, e o seu trono ardia em fogo. E as rodas do trono estavam todas incandescentes. Daniel está falando sobre vários tronos que foram postos e um trono que é o do ancião de dias. E o filho do homem se achega ao ancião de dias para receber domínio eterno. Tá? Isso está falando do final da última semana de Daniel, Daniel 7. Isso a gente vai encontrar lá em Daniel 7:25, dizendo assim, ó: ele falará contra o Altíssimo. Quem é ele? É o chifre pequeno, aquele que estava entre os 10 chifres. Ele diz: ele oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando da segunda metade da última semana de Daniel. Só que o texto vai dizer assim, ó, que depois desse um tempo, tempos e metade de um tempo, o texto vai dizer assim, ó: mas um tribunal o julgará. Que tribunal é esse? É esses tronos, e esse trono o julgará, e o seu poder será tirado totalmente e destruído para sempre. Se vocês lembrarem, nós lemos em Daniel 9, no final das 70 semanas, falando sobre o fim que lhe está decretado. Quando é que esse fim vai chegar? O próprio livro de Daniel explica: vai se assentar um tribunal, tronos serão postos, o trono do ancião de dias, eles vão se assentar para julgar e tirar o poder da besta. E isso a gente vai ver nos mais diversos textos. Eu selecionei 2 aqui para quando vocês forem estudar depois esses slides. Apocalipse 19, versículo 4 e versículo 20. Diz assim, ó: vi os 24 anciões e os 4 seres viventes prostrando-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. Esse evento é o mesmo evento de Daniel 7, dos tronos e outro trono, que é o ancião de dias. E olha só o que o texto vai dizer no versículo 20. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fazia sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Tá? Então, aqui o que a gente está vendo? Nós vamos ver o fim desse governante que virá. Quando é que ele vai acontecer? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois do período que ele recebeu autoridade para perseguir os santos. Tá? Então nós vamos ver justamente isso acontecendo quando os tronos forem postos e quando Cristo estiver voltando. E aqui a gente já entraria em outras profecias que engloba 1260, 1290, 1335 dias. Mas é justamente nesse período que nós vamos ver encerrando as 70 semanas de Daniel. Tá? Então, aqui nós temos um mapa, né, completinho das 70 semanas de Daniel e daquilo que a gente viu nessa live. Né? Luiz, o que tu pode complementar aqui? Aí eu já não tenho muito o que falar, irmão. Assim, você pontuou, né, o que estava no mapa aí. Assim, você basicamente, né, finalizou a live. Para mim foi um final aqui. Não tem muito o que falar. O que prova, né, o que acabou sendo provado é que as 70 semanas estão no fim, que nós somos o santuário de Deus, que a aliança com muitos é com os 10 chifres, que não há quebra de aliança, e sim há um cessar do evangelho, né? Assim, resumindo, o evangelho, o diabo não quer que o evangelho seja pregado. Basicamente, né, foi esse
o final da live. Para mim, né? Deu a entender que... A verdade é que a gente podia citar muitos textos, existem muitos, tá? O próprio texto de Tessalonicenses diz que por ocasião da vinda do Senhor, né, ele vai destruir ele com o sopro da sua boca, né? Então, pô, tem vários textos que falam do fim que está decretado sobre esse personagem. Mas, mais uma vez, a gente vai ver que não, esse personagem que faz aliança não pode ser Cristo fazendo a aliança lá quando ele morreu na cruz e ressuscitou, porque, poxa, próprio Cristo se destruindo quando vem na sua vinda, né? Tu vê que a gente vê que fica incoerente esse tipo de visão, né? Um fim que lhe está decretado não faz sentido, porque quando a gente vê as promessas feitas para Cristo, fala de um domínio eterno, de um reino eterno, e não de um fim que lhe está decretado, né? Então a gente tem ali, poxa, muitas coisas que começam a tomar luz quando a gente começa a ver, tá? Então, assim, ó, tem a irmã aqui que falou, ó, faz um resumo da live. Não sei se a irmã estava desde o início, mas o resumo da live é justamente esse, tá? Nós temos aqui essa ideia, tá? As 70 semanas, elas começariam a partir de um decreto. Nós vimos que existem 3 decretos, tá? O de Dario, de Ciro, do Artaxerxes. Os 3 são importantes, mas o que parece fazer mais sentido com a contagem das 69 semanas é o do Artaxerxes. Nós vimos que as primeiras 7 semanas, que fala de semanas de ano, são 49 anos, era o período da reconstrução do templo, depois haveria mais 62 semanas, que dá 434 anos. Somando as duas, são 483 anos. Depois das 69 semanas, viria ungido e ele seria morto. Depois disto, o texto continua dizendo que a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá. Então a gente falou sobre esse povo, que não era só romanos, falava de sírios, árabes, né, egípcios, tá? Depois disso, haveriam guerras e desolações. Então, depois das 69 semanas, antes da última, antes de completar as 70, haveria todos esses sinais. Isso fala de um intervalo de tempo, certo? Então, o governante desse povo, e isso fala de etnia, né? Fala de um governante da mesma descendência, esse governante que virá, ele faria uma aliança com muitos. Isso a gente explicou que não tem a ver tanto ou diretamente com Israel, mas quando fala de muitos, fala dos 10 chifres, fala dos 10 dedos. No meio da semana, nós comentamos, né, que ele não vai quebrar a aliança. O texto diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. E aqui a gente também colocou que isso, quando a gente olha para a nova aliança, não fala da reconstrução de um templo físico, né, de um terceiro templo, mas fala de um templo espiritual, fala dos nossos sacrifícios espirituais, né, das orações, do pregar o evangelho, de ganhar almas. São essas coisas que ele vai fazer cessar, tá? Mas que existe um fim decretado para ele, tá? E aqui eu quero destacar algo que eu acho importante, tá, Luiz? É quando chega no final, quando ele for chegar ao fim que lhe está decretado, é que a gente vai ver se cumprir as promessas. Lembra do propósito das 70 semanas que a gente falou lá no início, né, Luiz? É aqui que a gente vai ver se cumpriu o propósito das 70 semanas, tá? A gente listou ali, né, o propósito das 70 semanas, olha aqui, ó. Acabar com a transgressão. Quando Cristo vem, vai haver ressurreição dos mortos, vai haver fim do pecado para aqueles que ressuscitam e recebem um corpo incorruptível, ó, dar fim ao pecado, expiar a culpa. Olha a festa da expiação aqui, ó. Trazer justiça eterna, cumprir a visão. Quando Cristo vem, vai se cumprir as visões e as profecias, né? E ungir o Santíssimo. Quando é que Cristo recebe o domínio eterno, o reino eterno que jamais passará? É aqui, na vinda dele, é aqui que fala sobre ungir o Santíssimo. Então, aqui no final das 70 semanas, nós vamos ver de fato se cumprir o propósito das 70 semanas de Daniel. Certo? Eu acho que esse é um resumo de tudo aquilo que a gente abordou na live, né, Luiz?
Às vezes eu deixo meu microfone mudo, às vezes eu deixo ali, eu tenho que padronizar, escolher um lugar para não ficar confundido. Então, para quem chegou, né, no meio da live ou quase agora no final, esse é um resumo, né? Basicamente a gente está falando isso daí. Por isso que é bom um mapinha, né? Para a pessoa mentalizar. Se você conseguir aquele programinha de escrever na tela, irmão, poxa, vai ficar top, hein? Ah, sim. Então, irmãos, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né, Luiz? Pode. Tá. Então, irmãos, eu espero que esse estudo ele tenha servido para tirar dúvidas, para edificação de vocês. Tá? Essa live vai ficar gravada, você vai poder voltar a assistir ela de novo, tá? O que eu quero dizer para vocês? Provavelmente no decorrer dessa semana eu já vou estar disponibilizando para vocês esse material também. Eu só quero acrescentar ali alguns slides do texto que o Luiz destacou lá no início, eu achei bem legal, eu vou colocar nos slides também, para depois vocês poderem baixar o material completo, tá bom? Então, no decorrer da semana, vai estar ali no link da descrição desse vídeo, vai estar o link para você baixar esse material e você poder estar estudando, tá? Espero que você tenha gostado, que ele tenha somado ao entendimento que você já tem das profecias, tenha tirado dúvidas sobre aquilo que talvez às vezes fica os pontinhos de interrogação também, tá? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que contribuíram na live, independente de se foi no canal do irmão Luiz, se foi no meu, tá? Ao contribuir, vocês estão nos abençoando para a gente poder investir mais no reino, tá? A gente tem projetos de investir, eu tenho falado para o Luiz também, o Luiz já me abençoou com um dia também aqui com o Rangline, que eu estou usando hoje como iluminação, né? Mas a gente precisa, assim, ó, investir em melhoria de materiais. Eu tenho um projeto no meu canal de comprar bíblias e abençoar alguns missionários. Então, o dinheiro tem sido investido no reino, tá? Quero agradecer vocês que ofertaram, os irmãos que fazem parte do grupo de membros ali. Muito obrigado, irmãos, tá bom? E como a gente não orou no início da live, tá, Luiz? Ó, a gente não orou, embora eu vim orando para cá, tá, mas a gente não fez a oração aqui para o pessoal ver, mas eu vim orando, né? Eu gostaria de encerrar a live, depois de deixar você falar as suas últimas palavras hoje, né? Da gente encerrar com uma oração, tá bom, Luiz? Sim, tá certo. Então tá, irmãos. Olha, foi muito bom esse estudo. Eu tive bastante acréscimo. Parece que não, né? Mas eu tive muito acréscimo. E o bom de fazer live de 2 é assim, ó, porque enquanto o Tiago estava falando, eu conseguia colocar o microfone no mudo e ir acrescentando coisas aqui e somando as ideias, mas eu precisava de alguém falando. Quando você faz live de 2 pessoas, para mim fica mais bacana, né? Tive bastante acréscimo, acredito que os irmãos também tiveram bastante acréscimo, vale a pena assistir essa live de novo na íntegra, mas eu vou pedir também para o irmão Mike fazer uma edição nessa live. Eu vou pontuar os pontos para ele, ele vai editar e vai deixar ela mais resumida. Basicamente ele vai cortar todas as vezes que o Thiago Tis ficou falando e depois vocês assistem lá só a minha fala. Não, tipo, teve muitas vezes que a gente voltou para explicar, né? Teve algumas coisas que talvez, assim, não somam tanto. Aí essas partes eu vou procurar no vídeo e vou tentar eliminar. Eu vou deixar ali numa versão de 1h30, 2 horas, porque ela tá bem grande. E também, o irmão Tiago, já fica aqui, né? Você pode ir lá no canal e baixar e pôr no seu canal também a versão mais resumida. Se bem que vai estar só eu falando nessa versão, né? Mas você pode usar no seu canal também. Tô brincando. Mas, ó, muito boa live. Valeu a pena o trabalho que o irmão Tiago Tis teve, né? De fazer os slides. Valeu muito a pena porque eles ajudaram muito as pessoas visualizarem. Com certeza, os irmãos aprenderam muito. Deu para perceber, né? Que teve bastante acréscimo. E para mim foi uma das melhores lives assim, sendo abordado a última semana, uma das melhores. Tá bom? Obrigado, irmãos, por terem assistido até aqui. Obrigado pelas ofertas, como o irmão Tiago Tis já bem disse. E fica assim, até o próximo estudo, né? Eu vou ver se eu banco um estudo aqui e chamo o irmão Tiago Tis para fazer junto. Tá Perfeito. Bom? Olha só, antes da oração, eu só quero fazer um anúncio, tá? Segunda-feira eu preparei uma live parecida com essa, tá? Não sobre as 70 semanas, mas eu quero falar um pouquinho da cronologia do livro de Daniel, tá bom? Então fica o convite para vocês, segunda-feira, então daqui até segunda é uma semana para vocês poderem estar aprendendo ali, mas vai ter uma live com slides assim, e também com material para vocês baixarem depois da live também, tá? Onde a gente vai falar sobre a cronologia do livro de Daniel.
É um pouquinho mais teórico, mas é bem interessante porque sempre acrescenta muito, tá bom? Então, pode orar, Luiz. Perguntou alguma coisa? Não, eu disse assim, tu pode fazer a oração então, pode ser? Ah, não, você que vai orar? Tá, pode ser. Vamos lá então. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar todo mundo reunido, cada um no seu lugar. Mas, Pai, nós queremos te dar graças por tudo isso. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos dado para nos enchermos de azeite, para termos azeite de sobra em nossas lamparinas, por termos a revelação da Tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por estar descortinando a revelação da Tua palavra, das Tuas profecias nesse tempo, Senhor, para nós, Pai. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem aberto, Senhor, as janelas do céu, Senhor, para fazer verter o azeite de ouro sobre a sua igreja. Muito obrigado por todas as revelações que o Senhor nos tem dado. Eu oro, Pai, para que cada dia mais esta palavra, ela chegue às pessoas, que os nossos canais cresçam, Senhor, não para que a gente tenha seguidores, mas para que mais pessoas sejam alcançadas por esta pregação, pela revelação da Tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo, envia, Senhor Jesus, a cada dia mais pessoas para nos ajudar a compartilhar o conhecimento da Tua palavra, levantando quem pregue, quem ensine, quem nos ajude a compartilhar, Senhor. Em tudo, Senhor, nós te damos graça, Senhor, pelo tempo em que estamos vivendo, e pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, para que além da pregação, nós possamos ver os sinais acompanhando, Senhor Jesus, a cada um de nós, a pregação da Tua palavra, Senhor. Em tudo nós te damos graça, Senhor, e pedimos, abençoa, Senhor, a cada dia mais, a cada um de nós, Senhor meu Deus, tanto os que ensinam como os que estão aprendendo, porque também vão ensinar daqui a pouco. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, gente, um abração para todos vocês, tá? E se a gente não se vê até lá, com certeza creio que sim, até segunda-feira tem mais uma live aí no meu canal, tá bom? Um abração, gente! Um abraço, irmãos. Fiquem na paz.